Quando a gente fala da moda dos anos 20, normalmente a gente pensa em vestidos com franjas, cabelos curtos e as famosas melindrosas. Mas existe um problema nessa imagem. Ela faz parecer que tudo mudou de repente. Como se as mulheres simplesmente tivessem acordado um dia, cortado os cabelos e abandonado os espartilhos. Mas a história foi muito mais interessante do que isso. Na verdade, muito antes das melindrosas existirem, alguém precisou imaginar um jeito novo de vestir essas mulheres. E essa é a história que a gente vai contar hoje. Olá, o meu nome é Thaís Souto, eu sou consultora de imagem e estilo pessoal, e aqui no Estilo Sem Esforço, nós usamos a moda como uma janela para a gente entender mais sobre sociedade, cultura e comportamento humano. Então, se você gosta desse encontro entre moda e história, já aproveita para se inscrever no canal, porque essa história tá só começando. Antes da gente falar sobre os estilistas que mudaram a história da moda, a gente precisa entender o que é que eles estavam tentando mudar. No início do século XX, a moda feminina ainda era muito influenciada pelos valores daquele período que ficou conhecido como a Bela Época, ou em francês, Belle Époque. Era um mundo que associava feminilidade à delicadeza, à fragilidade, ao refinamento, e as roupas refletiam exatamente isso. Os vestidos eram longos, os chapéus eram enormes, as saias se arrastavam pelo chão, os tecidos eram muito pesados, as mangas extremamente elaboradas e quase todas as mulheres usavam algum tipo de espartilho. E o modelo mais famoso era conhecido como espartilho em S, justamente porque ele empurrava o busto para frente e os quadris para trás. O resultado era uma silhueta extremamente artificial, mas muito frágil. Quando a gente vê fotografias dessa época, tudo parece muito elegante, mas existe uma pergunta que a gente precisa fazer que é muito importante. Elegante para quem? Porque essas roupas não foram pensadas para as mulheres que trabalhavam. Foram pensadas para mulheres que deveriam demonstrar que não precisavam trabalhar. A roupa era um símbolo de posição social, ou seja, quanto menos prática ela fosse, mais ela comunicava status. Aliás, me conta nos comentários, você já se imaginou passar o dia inteiro usando um espartilho desse? Eu sinceramente acho que eu não conseguiria usar nem por 5 minutos. Outra coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que a experiência de moda era completamente diferente dependendo da classe social. As mulheres da elite compravam roupas que eram feitas sob medida. Elas frequentavam ateliês, contratavam costureiras particulares e encomendavam vestidos que às vezes levavam de semanas até meses para ficar prontos. Já a maior parte da população jamais pisaria em um ateliê parisiense. A moda existia para elas também, mas de outra forma. E a gente vai aprofundar esse assunto no próximo episódio. Mas por enquanto, basta entender que a moda de luxo influenciava toda a sociedade. E nenhum lugar exercia mais influência do que Paris. No início do século XX, gente, Paris não era apenas uma cidade. Ela era uma autoridade cultural. As tendências nasciam ali, os jornais observavam Paris, as revistas observavam Paris, as costureiras observavam Paris, ou seja, o mundo inteiro estava de olho em Paris. E foi justamente nesse ambiente que surgiu um homem chamado Paul Poiret. Talvez para quem não conheça muito sobre a história da moda, o nome dele não seja tão conhecido como Chanel, Dior. Mas não se deixe enganar, porque antes da Primeira Guerra Mundial, ele era uma das figuras mais importantes da época. E eu acho que talvez a melhor forma da gente entender quem foi Paul Poiret seja pensar nele não apenas como um estilista, mas como alguém que tentou imaginar o futuro. Paul Poiret observava a moda da Bela Época e acreditava que ela havia chegado ao limite. Ele não gostava da rigidez, da estrutura excessiva, não gostava da dependência do espartilho e começou a procurar alternativas. E aqui existe algo muito interessante, porque Poiret não olhou para o futuro, ele olhou para o passado, olhou para outras culturas, buscou inspirações na Grécia Antiga, no neoclassicismo, no Japão, no Oriente Médio, na Pérsia, em roupas que permitiam mais fluidez, mais movimento, mais liberdade visual. Os vestidos de Poiret tinham linhas mais verticais, menos estrutura, menos peso e um pouco menos de ornamentação. E aqui eu aproveito para falar que a gente precisa corrigir um certo mito. Muitas pessoas acreditam que foi Poiret quem libertou as mulheres do espartilho, mas a verdade é um pouco mais complexa do que isso. É verdade sim que nessa época o espartilho em S começou a desaparecer, mas isso não significa que as mulheres passaram a se vestir imediatamente de um modo mais confortável. Muitas continuavam usando cintas, modeladores, estruturas internas. Então a gente vê que a silhueta mudou primeiro, mas o conforto veio bem depois. E é assim que as transformações sociais costumam acontecer, ou seja, elas acontecem de modo gradual. Gente, existe um outro motivo pelo qual a história de Poiret é tão fascinante. Ele não estava apenas tentando vender roupas.
Ele estava vendendo um universo. Hoje a gente está muito acostumado com marcas que vendem perfumes, cosméticos, decoração, experiências, estilo de vida, mas no início do século XX isso era completamente revolucionário. Poiret foi um dos primeiros estilistas a entender que as pessoas não queriam comprar só produtos, elas queriam comprar sonhos. Com isso em mente, ele promovia festas extremamente extravagantes, criava experiências, lançava perfumes, desenvolvia uma identidade visual própria. Ou seja, em muitos aspectos, Poiret ajudou a criar a forma como a indústria de moda funciona até hoje. Antes mesmo de existirem marcas de lifestyle, Poiret já estava tentando vender um estilo de vida. E então veio a guerra. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. E com isso, tudo mudou. Aquilo que era para ser antes uma discussão estética passa a ser uma questão prática. Imagine só, milhares de homens vão para o fronte, milhares de mulheres ocupam seus lugares na sociedade. Então elas começam a entrar nas fábricas, nos hospitais, nos escritórios, nos transportes e pela primeira vez em uma escala sem precedentes, as mulheres começam a ocupar espaços que antes eram exclusivamente dos homens. E com isso, as roupas começam a revelar um grande problema. Pensa só. Vestidos longos prendiam nas máquinas. Tecidos volumosos dificultavam o movimento da mulher. Algumas peças eram até perigosas, literalmente perigosas, então a moda precisava se adaptar. E é dentro desse contexto que algumas mulheres começam a usar algumas versões adaptadas de calças. E entre elas, as chamadas calças turcas. As calças turcas eram largas no quadril e nas pernas, afunilando no tornozelo. Elas tinham uma inspiração oriental e lembravam bastante os bloomers que haviam aparecido algumas décadas antes. E isso é muito interessante, porque as calças ofereciam algo que as saias não podiam oferecer: mobilidade, segurança, liberdade de movimento. E essa parte da história contém um detalhe que é muito interessante. As mulheres daquela época aceitavam usar as calças para trabalhar, mas não para serem vistas com elas. Vocês conseguem imaginar isso? Elas podiam vestir as calças dentro da fábrica, mas jamais iriam a um restaurante, por exemplo, usando esse tipo de roupa. Dá para imaginar? Ou seja, as roupas mudavam primeiro e a mentalidade mudava depois. E isso diz muito sobre como as transformações sociais de fato acontecem. Incrível, né? E eu quero saber de vocês, gente, me contem nos comentários. Qual mudança desse período vocês acham que foi a mais revolucionária? Mulheres trabalhando, o abandono gradual do espartilho ou o surgimento das calças? Será que a gente pode escolher os três? Porque eu acho que essas três mudanças são muito importantes. Mas voltando para nossa história, quando a guerra termina, algo se torna impossível de ignorar. As mulheres mudaram. Elas trabalharam, ganharam dinheiro, tomaram decisões, assumiram responsabilidades. Elas experimentaram níveis de autonomia que as suas mães jamais conheceram. Ou seja, a nova mulher já existia. Agora faltava alguém criar roupas compatíveis com essa nova realidade. E é neste contexto da história que a gente passa a falar de uma pessoa muito importante: Gabrielle Coco Chanel. Muita gente diz que foi a Chanel quem libertou as mulheres, mas eu confesso, gente, que eu gosto de pensar de um jeito um pouquinho diferente. Ao meu ver, Chanel percebeu que as mulheres já estavam se libertando. Ela observava as mulheres trabalhando, praticando esportes, viajando, dirigindo, vivendo. E assim ela percebeu que a moda precisava acompanhar essa transformação. Uma das maiores revoluções de Chanel nesse período não foi uma modelagem, foi um tecido chamado jersey. E hoje ele parece algo muito comum, mas no início do século XX, gente, esse tecido era considerado simples demais para alta moda. Ele era utilizado principalmente em roupa íntima masculina, uniformes, roupas esportivas, ou seja, ele não era visto como um tecido nobre, muito menos como um tecido elegante. Mas a Mademoiselle Chanel enxergou algo que ninguém estava vendo. O jersey era confortável, flexível, leve, permitia movimento e pela primeira vez elegância e conforto começaram a caminhar juntos. Ou seja, gente, a genialidade da Chanel foi perceber que o futuro da moda não estava nos tecidos mais caros. Muito pelo contrário, estava nos tecidos mais úteis. E eu quero abrir um parênteses, gente, para ler para vocês um trecho desse livro que conta a história de Chanel, que fala exatamente sobre isso que a gente está comentando por aqui, que a gente precisa lembrar que a gente está falando num período pós-Primeira Guerra Mundial, ou seja, muitas matérias-primas eram escassas, estavam cada vez mais difíceis de serem encontradas, por isso que a Chanel precisou ser revolucionária e olhar para outros tipos de fontes de materiais que antes talvez ela não olharia. Olha só, como o tecido era difícil de obter, às vezes ela precisava adaptar o que estava disponível. Então, jersey de algodão, flanela e tecido de lã
Peles eram quase impossíveis de encontrar e, por isso, eram tão procuradas que os clientes acabavam não se importando muito com a proveniência. Então, Coco usava tudo o que conseguia encontrar. Voltando para nossa história, existe uma outra personalidade que foi muito importante nesse período. Porque existe um erro muito comum quando a gente pensa nos anos 20. A gente imagina que toda mulher daquele período queria se vestir como uma melindrosa. E se você ainda não sabe quem foram as melindrosas, fica tranquilo que a gente já vai falar sobre elas nos próximos episódios. A verdade, gente, é que nem todas as mulheres queriam se vestir dessa forma. E existe uma outra personalidade que foi muito importante nesse período que prova justamente o contrário. O seu nome era Jeanne Lanvin. Ela também acreditava na liberdade do corpo feminino, mas sem abrir mão da delicadeza, sem abrir mão do romantismo, da feminilidade. Enquanto Chanel caminhava em direção a uma simplicidade moderna, Lanvin oferecia outra interpretação possível. O seu famoso Hobbit Style mantinha elementos românticos e saias mais volumosas. Isso é muito legal, porque era uma forma diferente de responder a mesma pergunta. Como vestir a mulher moderna? E essa talvez seja a grande beleza desse período. Não havia apenas uma única resposta para essa pergunta. Haviam várias. Existe uma ironia que me deixa um pouco intrigada quando a gente fala sobre Paul Poiret. Ele passou tantos anos imaginando como vestir a mulher do futuro, mas quando essa mulher finalmente apareceu, foi Chanel quem a reconheceu primeiro. Interessante, né? Quando a gente estuda a moda dos anos 20, é muito fácil a gente achar que a grande mudança da história está nos vestidos. Mas ela não tá. A grande história desse período está nas mulheres que passaram a trabalhar, nas mulheres que passaram a votar, nas mulheres que passaram a ocupar os espaços que antes lhes eram negados. Poiret, Chanel, Lanvin, nenhum deles criou essa transformação. Eles apenas tentaram vestir algo que já estava acontecendo. E talvez essa seja uma das maiores lições que a história da moda pode nos proporcionar. A roupa nunca muda o mundo sozinha, mas o mais incrível é que ela sempre revela quando o mundo tá mudando. Meu Deus, gente, até arrepiei. Se você gostou desse vídeo, já clique em gostei. Isso ajuda muito o canal a alcançar outras pessoas que também estejam interessadas nesse assunto. E se preparem, porque no próximo episódio a gente vai responder uma pergunta muito importante. Se essas ideias nasceram nos grandes ateliês de Paris, como elas chegaram às mulheres comuns? Como que uma tendência se espalhava pelo mundo antes da internet? Como uma mulher brasileira, americana, inglesa descobriu o que estava na moda? Essa é a história da primeira grande democratização da moda. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Até lá!